Senhor Jesus. Aleluia. Igrejas belas. Graças a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amém. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Louvado seja o Senhor. Então, a semana passada, o Senhor nos falou sobre o tempo, a importância do tempo, e essa semana o Senhor nos falou sobre o espaço. O Senhor nos falou sobre os céus e a terra. E o Senhor nos mostra que todas as coisas foram criadas para a terra. Todo o sistema cósmico, ele funciona em prol da terra. As estrelas, a lua, o sol, tudo em ritmo da terra. A lua é para quem planta, né? Para quem pesca, né? Para quem vive mais esse trabalho de produtividade no campo. Eles plantam, eles pescam, eles consultam os astros, principalmente a lua. Por quê? Por causa das marés, né? Então tudo, irmão, tudo foi criado para a terra, né? Então, em todo o sistema cósmico, nós falamos ontem, né? Se há vida inteligente, o Senhor não diz que há, mas se há, mesmo se houver vida inteligente, em todo o sistema cósmico, a importância para o Senhor está na Terra. Nem por quê? Por que a Terra é tão importante para Deus? Porque a Terra foi criada para o homem. Né? Ou seja, a importância equivalente à Terra e o homem é a mesma. Porque esse ambiente, né, esse berçário maravilhoso que o Senhor criou para o homem, é para que o homem faça, cumpra a vontade de Deus. Não é isso? E nós vimos ontem, né, que qual a vontade de Deus? Efésios 9, 10. Gosto muito quando o Pedro fala, né? Os adolescentes sabem. Aí eu na conferência eu falei, o Pedro, eu também sei. Ou seja, graças a Deus, né, irmãos? Essas coisas estão se tornando parte da nossa Constituição. Hoje, nós que vivemos a vida da igreja, quando fala da vontade perfeita de Deus, é Efésios 9, 10. 9, 10. Né? Eu achava que era 2 Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo 2, 4. Não lembro a passagem. Isso. Para mim, a vontade perfeita de Deus era Timóteo. Né? Mas aí nós vemos que a vontade perfeita é Efésios 1, 9 e 10. O Senhor encabeçar todas as coisas, através dele encabeçar todas as coisas, ele consiga tratar com o cósmico, com todas as coisas que foram tiradas do padrão. E ontem eu falei do bolo, mas eu não completei meu raciocínio porque eu desviei. Se nós formos ver um bolo leva farinha, leite ou água, ovos, fermento, manteiga, o açúcar, e vai por aí afora. Aí depois vem as coisas mais sofisticadas. Então, se nós entrarmos na especificidade de cada detalhe, por exemplo, o ovo, vamos entrar na especificidade do ovo. Da granja, onde foi comprado, se é caipira, ou se é branco, ou qual granja, que ração essa galinha comia. Há muita especificidade num bolo, não é? Mas quando nós comemos o bolo como apenas o sabor. Nós não tocamos na especificidade, nos itens, naqueles tantos de itens que foi colocado nesse bolo.
O alimento diário, irmão, é a mesma coisa. Quantos itens, irmãos, para quem lê o alimento diário, eu nem falo tanto da mensagem, não, porque eu, por exemplo, quando eu ouço a mensagem, irmãos, eu gosto de ser sincero, tá, irmão? Salvo o sábado, que eu tiro o dia para eu elaborar, quando eu estou falando, eu tiro o dia, não gosto de mexer com nada, irmão. Nem minhas coisas triviais eu não gosto de mexer. Eu gosto de concentrar para, sabe, conseguir, aquilo que eu não consegui durante a semana, eu tento no sábado. Então, como que eu ouço as mensagens? Eu ouço as mensagens trabalhando, durante o dia ali, mensagem. Mas o alimento diário, irmão, não tem como você ler um alimento diário trabalhando. Ou tem dentro do ônibus, na condução, tudo isso. Então, quantos itens, irmão? Quantos itens o irmão tocou essa semana no alimento diário? Quantos itens? Olha, o irmão falou de Gênesis, o irmão falou de Isaías, o irmão falou de Jó 28, no seu ninho, o irmão falou de Apocalipse 6, o irmão falou de Apocalipse 21, o irmão falou de 1 Pedro, o irmão falou de 2 Coríntios, capítulo 10, o irmão falou de 1 Coríntios, capítulo 2. E cada um desses itens, irmão, se você começa a cavacar ali, você vai cavacando, você vai ganhando vida, você vai ganhando revelação. E hoje, irmão, nós já não lemos mais a Bíblia como nós líamos no passado. Hoje nós lemos segundo a vontade do Senhor de reinar, de encabeçar todas as coisas. Então, irmão, precisamos gastar tempo na palavra, irmão, sabe? Porque senão, irmão, quando chegar aqui no final de semana, os irmãos vão apenas comer o bolo, que é o sabor tal. Sabe por quê, irmão? Porque é muito difícil, é o que eu falei. Eu entendo que é a mesma dificuldade dos outros profetas. Nós passarmos para os irmãos com a fidelidade que o irmão nos tem passado. É muito difícil. Aí chega o final de semana, 2 horas apenas de reunião, nós não conseguimos. Eu entendo que é muito difícil passar todas essas riquezas que nós temos em tão pouco tempo. Então, irmão, vamos buscar o Senhor, sabe? Despender mais tempo. Vamos lá, Senhor Jesus. Então, nós vimos que o Senhor, ele precisa encabeçar todas as coisas. Eu vou dar mais uma ruminada no que nós vimos ontem, tá, irmãos? Mesmo porque, né, a palavra se renova a cada dia. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmão, o irmão falou de Atos 2, 42 a 44. Né? E eu, irmão, por misericórdia do Senhor, eu não sei quantas vezes eu já li Efésios 9, porque era algo que já me chamava a atenção antes de eu viver a vida da igreja, como o livro de Mateus que eu compartilhei com os irmãos. Mas hoje, irmãos, por misericórdia do Senhor, eu ainda leio todos os versículos que estão na lição do dia, ainda que seja Atos 2, 42, 44, que nós sabemos de código, salteado, sabemos de prato, sabe? Porque é encargo, irmão, é encargo. Se está dentro do encargo, vamos buscar ser fiel ao que o Senhor nos tem falado. Aleluia. Então, vamos lá, Efésios. Podem ler, irmão. Deixou, pode. Amém. Amém. E o 11 diz, nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, irmãos, nós somos feitos heranças de Deus. Não é isso? Aí 1 Pedro 1, 2 Pedro. 2 Pedro, Senhor Jesus. 2 Pedro, vamos lá. Ó Senhor Jesus. Perdi o versículo. 2 Pedro 1, 3.
Isso aí. Versículo 2 Pedro 3, 1:3. Tá. 1:3. Visto que pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas, conduz a vida e a piedade, pelo pleno conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Ou seja, o Senhor ele precisa gerar os 144 mil, não é isso? Mas ele tem nos concedido tudo aquilo que nós precisamos. Né? Isaías 64. Isaías 64, versículo... Senhor Jesus, versículo 4. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vamos ver? Acho que os irmãos não fazer. 64, versículo 4. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, Deus trabalha por nós, irmão. Para quê? Além dele, na pessoa de Jesus, ele vir, dá a sua vida, sofre, morre, é crucificado, sabe? Além de tudo isso, Deus hoje trabalha por nós. Tem um versículo, não lembro a referência, diz que, de acordo com o que os discípulos iam pregando, o Senhor vinha confirmando. Os irmãos lembram desse versículo? De acordo com que se ia pregando o Evangelho, o Senhor vinha confirmando o falar dos discípulos. Ou seja, irmão, o Senhor tem propiciado todas as nossas necessidades para nós sermos vencedores hoje. Mas por que nós não, ainda hoje, ainda estamos ainda engateando, sabe? Não servimos ainda como o Senhor espera, como o Senhor anela. Ontem nós ouvimos, o Marquinhos compartilhou ontem sobre nós precisamos ter realidade da palavra do Senhor. Nós temos a verdade, todos nós temos a verdade. Mas quando que a palavra é realidade? Quando ela é aplicada ao meu viver, quando eu cumpro o que está sendo dito, não é isso? Mas, por outro lado, nós precisamos também tomar muito cuidado no nosso serviço natural. Não é isso? Que equivale também, irmão, a não servir. Quero ler um tópico aqui na quinta-feira, porque, como eu falei, eu não consigo falar com a fidelidade necessária. Então, vou ler um tópico aqui que, Senhor Jesus, na quinta não, na quarta-feira, diz assim: Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, diz assim, na página 27, diz assim: o Espírito parava sobre as águas. Nessa passagem, a palavra Espírito em hebraico é rosh, e é o Espírito do homem, é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha o mais íntimo do corpo. A palavra Espírito é chamar. Então, aqui nós vimos que o Senhor na criação, ele é Elohim, não é isso? Ou seja, quando ele cria, ele é Elohim. Quando ele traz a existência, ele é Elohim. Mas quando ele sopra para dentro do homem, ele é chamar. Ou seja, e aqui no versículo mais abaixo, na passagem mais abaixo, diz assim: formou o espírito do homem e o homem tornou-se alma vivente. A alma é a reação imediata do sopro de Deus. É aquilo que nós falamos ontem. Então, capítulo 2 de Gênesis fala ali da criação do homem, não é isso? Criou do pó da terra, mas ele estava ali inerte. Aí o Senhor sopra para dentro dele, sopra o espírito. E ao soprar o espírito, a alma é criada. É aquilo que nós falamos, né? Há uma fusão ali.
Então, a alma, irmão, a alma é de extrema importância para Deus. Mas é a alma trabalhada, irmão. Não é a nossa alma, o nosso ser natural. Porque o nosso ser natural, ele traz dano ao serviço do Senhor. Aí mais para baixo, Deus diz assim, Deus deu a cada um de nós uma alma, de forma que temos personalidades diferentes. Cada alma tem autodeterminação e livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, irmão, é a escolha entre servir o Senhor ou não servir o Senhor. Já não é mais o livre-arbítrio que eu posso fazer o que eu quero, eu sou uma pessoa mundana, eu vivo como mundano, não, irmão. Eu sirvo o Senhor ou não sirvo o Senhor. Aí ele diz assim, sendo assim, conseguimos expressar a multiforme sabedoria de Deus. Cada um expressa uma parte do que Deus é. Ou seja, é esse bolo, irmão, é esse bolo na qual nós estamos falando. É cada um de nós sendo acrescentado de tal forma que o corpo é expresso. Não é isso? Quando nós vemos 1 Coríntios, capítulo 2, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Ele diz assim, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo a profundeza de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, pois não pode entendê-la, porque elas se decinem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas a nossa mente está onde, irmão? A nossa mente é a parte forte da nossa alma. Isso é mente, vontade e emoção. Então, para que eu possa chegar ao ponto de dizer que eu tenho a mente de Cristo, eu preciso ser uma pessoa que já tenho a alma trabalhada pelo Senhor. Não é isso? E é isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Levar-nos a adquirir a mente de Cristo. Pensar como Cristo. Surgiu uma situação no nosso meio, que é para Deus trabalhar no nosso meio, como que eu vou agir? Eu vou agir no meu ser natural? Ou eu vou agir segundo a mente de Cristo? Então, é todas essas coisas que nós precisamos perceber. Apocalipse 21, Senhor Jesus. Aí o Senhor nos mostra ali, né, o final do tempo, né? O tempo é para cumprir a vontade de Deus, para que Deus encabece todas as coisas, para que Deus possa tratar com as coisas que foram tiradas da ordem, através do pecado, né, que entrou no mundo. É interessante nós, quando nós sondamos o Senhor que criou os céus e a terra, o Senhor que sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Mas o Senhor é alguém extremamente justo. Não é isso? Haveria meios para o Senhor tratar com Satanás? Haveria meios, irmão. Mas para que Satanás e os anjos caídos não
tivessem o Senhor como injusto, o Senhor preparou todo esse ambiente. Né? A vontade do Senhor é Gênesis capítulo 1 e Apocalipse 22. Mas o pecado entra no mundo. E para o Senhor tratar com o pecado, nós vimos todo esse trabalhar aí da palavra do Senhor, esses 6.000 anos, né, de caos na terra, para que o Senhor possa tratar como Ele é justo. Então, nós precisamos ser esses que buscam a palavra do Senhor e tocando no coração do Senhor. Esses dias, eu estava comentando, não sei se foi com o Cláudio. Se os irmãos observarem, toda vez que o Pedro fala, quando ele fala da verdade, ele não fala da mentira. Quando ele fala da verdade, o contraponto é injustiça. Sabe? Por quê? Porque o Senhor é justo. E quando eu busco obter a mente de Cristo, um dos fatores do meu viver será justiça. E essa justiça, irmão, é tanto para com Deus e tanto para com os homens. Os homens num contexto geral, não é isso? Mas aí o Senhor diz assim, se devemos fazer bem a alguém, que sejais os domésticos da casa. Aos irmãos, irmão, muito mais justiça. Né? E a justiça aí, irmão, não é a justiça no aspecto humano, é a justiça de Deus. É a justiça de Deus trabalhada em mim, de tal forma que eu aplique a justiça de Deus no caso de qualquer situação. O irmão também falou muito dessa semana, ele falou muito não, né? Ele falou sobre as situações que têm acontecido em toda a terra. E ali ele mostra o avanço da pregação do Evangelho. O Evangelho está chegando em toda a terra. Sabe, irmão? Eu acho que não tem, lógico, muitas cidades ainda a ser alcançadas. Mas até mesmo nos países comunistas, como o caso de Coreia do Norte, tem pessoas contatadas na Coreia do Norte. Esses países aí, o Pedro tem falado muito também da Rússia. Então, mas só, irmão, que o Evangelho, nós vimos ali a questão de Apocalipse 6. O cavalo branco, ele tipifica o Evangelho, não é isso? E ali mostra que o Senhor, quem cavalga o cavalo branco, tem um arco, não é isso? Mas o arco está vazio. Por quê? Porque a flecha que é o Evangelho já foi lançada. E de acordo com o que o Evangelho avança, irmão, todas as outras coisas vão acontecer na terra. Foi nos mostrado a questão dos outros 3 cavalos. Né? Foi nos mostrado a condição que hoje a terra está, não sei até quando os irmãos acompanham. Eu sou alguém ávido por informação. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de me informar. Tudo, sobre tudo. Então, nós vemos que o mundo, irmão, ele está por um triz para uma guerra, uma terceira guerra. E a guerra agora, irmão, nós vemos aí, hoje nós vemos armas aí como ele até cita, né? Ele até cita a bomba lá que só os Estados Unidos tem, né? A destruidora de bunker, né? Que consegue penetrar 60 metros para dentro da terra e destrói até paredes de 6 metros de espessura. Sim. Ela vai... E ela funciona por etapas, né? Vai funcionando. Então, aí ele mostra que... Por que isso, irmão? Por causa do avanço do Evangelho. De acordo com que o Evangelho vai avançando, e qual é o Evangelho, irmão? O Evangelho de Mateus 24, 14. Então, nós temos um compromisso, a igreja tem esse compromisso com o Evangelho de Mateus 24, 14. E quando nós chegamos em 1 Coríntios 15, versículo 24, mostra ali que esse Evangelho, quando
quando Paulo fala em Coríntios, né, que... Vamos ler porque minha mente não é fiel. Senhor Jesus. Mateus 15, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 24 diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade. Ou seja, aqui também, aqui nos mostra esse reino aqui, ó, é o reino dos céus. É o reino de Mateus 24, 14. Então, aí nós vemos aqui o Senhor cumprindo o desejo dele na terra. Aí Mateus 20, Apocalipse 21, versículo 6, né? Diz assim: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte de água. Versículo 12, 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aí aqui, irmão, acaba o tempo. Acabou, aí nós voltamos à eternidade. Ou seja, é o complemento da eternidade. Nós gostamos de falar eternidade passada, eternidade futura. Não, eternidade é eternidade. Né? Não tem eternidade passada nem eternidade, porque aí está no tempo. Então aqui nós voltamos à eternidade. Aqui é a Nova Jerusalém. Né? Aqui está incluído todos aqueles que creram genuinamente no Senhor, aqueles que aplicaram Romanos 10 em suas vidas. Então, estaremos todos ali. Só que o propósito de Deus, o Senhor precisa gerar os 144 mil. O Senhor precisa gerar esses que serão arrebatados direto ao trono de Deus. Aí, quando isso aconteceu, o que acontece? Inicia-se a parousia. Ao serem arrebatados ao trono de Deus, ao chegarem no trono, eu acredito que não dá nem tempo para eles sentarem. Aí já começa a volta, que é a parousia, que é perdi o versículo, tá, irmão? Que é aqui, ó. 19, 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. E os seus olhos, versículo 14, e seguiam no exército que há no céu, montando o cavalo branco, com vestiduras de linho finíssimo. Ó Senhor Jesus. Então aqui, irmão, quem são esses aqui? Quem são esses? São os vencedores que foram arrebatados, que são levados direto ao trono de Deus. Chegando ao trono de Deus, inicia-se a volta deles, que é a parousia do Senhor. Ou seja, esses aí, irmão, que pelejarão junto com o Senhor. Irmãos, olha, vamos fazer vamos imaginar. Por outro lado, irmão, terminando, tá, irmão? Por outro lado, na grande tribulação, as portas do Hades serão abertas. A terra será assolada como nunca foi e jamais será. Eu imagino que será algo semelhante a Breaking Bad. Eu nunca assisti Breaking Bad. É Breaking Bad, né? Dos zumbis? É. O Walking Dead. Breaking Bad é o do fabricante de droga. Então, eu imagino, irmão, que será algo semelhante ao Walking Dead. Será como se estiver andando no meio da rua, você vai ser atacado por pessoas, não zumbis que vai comer, morder e tal.
Sim. Hoje, irmão, hoje, tem uma reportagem aí que na Nigéria já foram mortos 7.000 cristãos. Hoje, a perseguição aos cristãos hoje está se tornando algo de forma bem explícita. A perseguição hoje aos conservadores, há um sistema hoje no mundo maligno, que nós sabemos que é regido por Satanás, que é uma perseguição aos conservadores e principalmente aos cristãos. Então, agora imagina hoje, agora imagina na grande tribulação na qual o Hades será aberto. Então, irmãos, nós precisamos considerar a palavra do Senhor. Nós precisamos considerar o cuidado do Senhor para conosco, para gerar-nos vencedores nessa era. Se hoje é difícil sermos vencedores com tudo sendo propício, naqueles dias será mais difícil, mas os que ficarem serão gerados vencedores. Por causa de quê? Por causa de Efésios 2, do penhor do Espírito e o selo do Espírito. Mas, irmãos, se podemos ser agora, por que ficar para a grande tribulação? Ou o Senhor vir, né, hoje para cada um de nós, o Senhor vir antes e irmos para a grande tribulação? Sabe? Nós precisamos deixar, como Pedro tem falado, né, deixar de mimimi e nos voltar ao Senhor e deixar o Senhor trabalhar em nós. Amém? Jesus é o Senhor. Aleluia. Compartilhar, irmãos? Compartilhar, irmãos, pequeno grupo, uns 10 minutos.